Bolsa de Chicago, nesta quarta-feira, os preços da soja até testaram leves altas durante o dia, mas voltaram a perder um pouquinho de fôlego e terminaram no vermelho, mas com baixas bem tímidas, bem pequenininhas, ainda respeitando a estabilidade com que tem trabalhado nas últimas sessões, nas últimas semanas. O mercado está muito atento aos números que virão na próxima semana, está olhando o cenário geopolítico e vai buscando, então, ainda definir a sua direção. E quem vai nos ajudar a entender como o mercado está fazendo isso e, claro, como isso reflete em preços e negócios aqui para o Brasil é Enio Fernandes, consultor da Terra Agronegócio, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Enio, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente novamente nessa quarta-feira. Carlos, o prazer é meu, sempre bom estar com você. Obrigada, Enio. Enio, essa lateralização dos preços em Chicago, ela tem razão de ser? O mercado está realmente se preparando para receber um novo momento, novos dados e por isso mantém essa certa cautela? Nós estamos num momento extremamente interessante. Se você olhar desde a semana passada, o mercado vem trabalhando de lado, né? Principalmente na soja. Dá uma olhada nesse contrato maio de 2025, que é um dos contratos mais importantes agora. Olhe com atenção o maio de 25 e o novembro de 25. O novembro de 25, ele projeta a safra dos Estados Unidos na colheita lá na frente. E o maio, projetando agora a safra da América do Sul. Ambos os contratos estão orbitando muito perto de 10 bushel points. E por que que eu falo que isso é importante? Os 10 bushel points são um suporte muito importante. O mercado testou ele e não quebrou. Ontem nós trabalhamos um pouco abaixo de 10 bushel points, depois ele voltou a fechar acima. Se você olhar hoje, você falou certo, os dois primeiros contratos fecharam com baixas mínimas, mas todos os outros contratos que você olhar, agosto, setembro, novembro, ou foi sem alteração ou altas mínimas também. Quer dizer, o mercado está bem lateralizado. O que o mercado está esperando? Várias informações. No caso da soja e do milho, nós temos dois dados importantes. Vai sair o acreage, que são as projeções de áreas a serem semeadas lá nos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho. Vai ter algodão, vai ter trigo de inverno, vai ter arroz, mas o foco do nosso bate-papo aqui é soja e milho. Então, vai se mostrar quais são as primeiras intenções dos produtores norte-americanos em semear soja ou milho. O mercado espera o quê? Um maior aumento da área de milho e o menor aumento da área de soja. Por quê? Porque os estoques de passagens lá são menos confortáveis. Eu estou num momento de tensão, os Estados Unidos está num momento de tensão com a China. O produtor americano pode, no final do dia, ficar muito dependente da exportação chinesa. No caso, essa dependência é menor. Eu tenho o Canadá, eu tenho o México que compra mais fortemente, então eu estaria mais confortável. E quando eu olho também os resultados, quando eu olho os resultados financeiros, a soja dá menor resultado financeiro que o milho. Além disso, já no dia 2, Donald Trump anunciou que vai implementar suas tarifas, né? E ele vai e volta nessas ameaças. E o dia D, o dia da decisão, o dia das tarifas que vai ser apresentado é dia 2 de abril. Então, dia 31, eu tenho estoques trimestrais e área a ser plantada para a próxima temporada. E já no dia 2 eu tenho as tão esperadas tarifas de Donald Trump. Como ele recuou algumas vezes, o mercado está inseguro de qual atitude ele vai tomar. Todos esses dados vão impactar muito o mercado de milho e soja. Por isso que o mercado está andando de lado, ninguém quer entrar na ponta exposto, né? Ninguém quer comprar risco antes de saber essas informações. Então, o dia 31 e principalmente o dia 2, depois dessas datas, aí nós vamos ver mais volatilidade em Chicago. Enio, como é que nós temos que entender a chegada desses números dos relatórios do USDA? Essa mudança na área, essa área maior de soja, de milho, perdão, e menor de soja, isso vem sendo já precificado pelo mercado? Ou o mercado vai deixar para trazer os seus reflexos, a sua reação mais clara e evidente
ao passo em que esses números forem confirmados. Um primeiro sinal já chegou lá no Outlook Forum, no final de fevereiro. O mercado já viu essa sinalização inicial do USDA. E como vem se comportando de lá até aqui para receber esses números no dia 31? Bom, vamos lá. Na visão da Terra Agronegócio, a área de milho pode ser até maior do que o apresentado pelo Outlook Forum, Agriculture Outlook Forum do USDA. Nosso número é 95 milhões de acres, um pouquinho acima do que o Outlook Forum apresentou. E por que isso? Simplesmente por alguns fatores. Primeiro, o produtor americano ele tem mais afeto, carinho, o mercado do milho é mais robusto, é mais quente, ele tem etanol, ele tem exportação, ele tem um mercado muito forte de demanda interna de milho e também exportação e rações de etanol. A soja é um mercado mais dependente do exterior para o americano. Mas o mais importante é que a tecnologia que o americano aporta no milho, ele consegue extrair melhor resultado em produtividade. A interferência humana no milho em termos de produtividade é maior. Por isso, o produtor norte-americano tem mais afeto. Com isso em mãos, colocando isso sobre a mesa, a tendência já seria ele plantar mais. Com maior resultado financeiro, é aí que ele vai plantar mais milho ainda. E o temor de alguma guerra comercial entre China e Estados Unidos favorece o plantio de milho. Eu estou repetindo isso, por quê? Porque, em teoria, eu plantaria menos soja. Nós temos que esperar o que vai ser dia 31. Por isso, nós estamos vendo esses preços em cotações de 10 bushels point. Todas as posições depois de maio estão acima de US$ 10 por bushel, 10 bushels points. Isso já está interferindo. O Agriculture Outlook Forum mostrando o número limitou, deu um suporte muito forte nesses 10 dólares por bushel, ou seja, o mercado não está conseguindo quebrar. Essas projeções já estão impactando. Elas vão impactar mais ou menos a depender do número que sair. E também a depender no dia 2 das tarifas. Cara, preste atenção. Do dia 2 em diante, o mundo vai parar. O mundo que eu falo é o mercado, né? Ele vai diminuir os olhos da América do Sul e vai virar seus olhos para a América do Norte. Como vai ser o plantio dos Estados Unidos, quais são as projeções de clima. Quanto mais perto do fim de abril e início de maio, menor importância o mercado vai dar no número da América do Sul e mais importância ele vai dar nos números da América do Norte, como o plantio está desenvolvendo, quais são as projeções climáticas, os produtores estão plantando rapidamente ou não, tudo isso vai mexer com o mercado. E lá na frente nós temos o mercado de clima dos Estados Unidos, ou seja, se a Argentina vai colher 48, 49 ou 46, vai perder importância. Se o Brasil vai colher 166, 167 ou 170 milhões de toneladas, vai perder importância, porque o mundo vai estar jogando a próxima temporada e o início da próxima temporada é a semeadura norte-americana. Respondendo sua pergunta, os números já estão sendo impactados, tanto que a gente não conseguiu trabalhar abaixo de 10 horas por bucho, Certo. mas ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte e daqui a uns dias nós vamos estar todo mundo olhando a safra dos Estados Unidos e esquecendo ou colocando menor importância nessa grande safra da América do Sul. Enio, o que você está esperando para o clima no Corn Belt nesse momento, ou se a gente olhar esse pré-plantio? Que acho que é importante a gente olhar para isso, já que a gente tem uma área considerável ali do meio oeste americano sob seca, né, uma seca moderada ainda, mas é um percentual considerável se a gente for olhar os mapas, o Drought Monitor. Tem alguns sinais já importantes da safra 25-26 dos americanos? Tem muitos sinais importantes, muitos sinais importantes. E eu gostaria primeiro de a gente olhar o que aconteceu aqui na América do Sul, né? A gente tinha as projeções de um clima relativamente positivo e ele realmente veio, tanto que a safra do Brasil foi uma boa safra, mas, de novo, ninguém previa quebra pela quarta vez no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul e Paraguai, essa região mais ao sul da América do Sul, sofrendo a Argentina novamente, né? E agora, a gente, poucos dias atrás, nós estávamos chegando um mês de abril com chuvas, um mês de maio com chuvas, mesmo no centro-sul, lógico, chuvas esparsas, poucos volumes, e até julho com chuvas. Isso já mudou de novo. Por que que eu estou contando essa história?
A imprevisibilidade no clima está muito forte, está muito forte. Os meteorologistas estão tendo um grande desafio, porque os mapas, os modelos estão mudando muito rapidamente. Você está completamente certa. Tem uma grande área norte-americana está com seca, mas é muito cedo. É muito cedo. Se daqui 15 dias começar a chover normal, tudo isso muda. Hoje tem um sinal amarelo na nossa frente. Isso pode piorar ou não, mas a capacidade que os modelos matemáticos estão tendo para prever pluviometrias há mais de 30 dias, 40 dias, é muito baixa, está tendo muito equívoco. Tanto o modelo europeu quanto o modelo americano. Tem períodos que o modelo americano está acertando mais, tem momentos que o modelo europeu está acertando menos. Isso traz muita consequência. Isso vai trazer insegurança para as origens dos Estados Unidos na semeadura da sua safra e também na comercialização, eles não vão estar seguros. E o produtor brasileiro também está inseguro nas suas vendas de milho de segunda safra, porque tem uma grande região aí que está com problema, precisa de chuvas mais à frente. Então, essa insegurança trava a comercialização. Isso vai dar oportunidades, porque nós vamos ter um mercado climático mais agressivo esse ano, na nossa visão. Enio, você vê que essas informações elas vão chegando no momento onde o mercado já tem, eu não sei se a palavra talvez seja essa, ou vai buscando essa equilibrar a sua energia, dividir a sua energia entre todas as notícias que já conhece, mas que ainda podem mexer muito com o mercado. Então, já sabe que podemos ter uma área maior de milho, já sabe que temos essas questões climáticas no horizonte, já sabe que temos uma guerra comercial em curso e essas tarifas todas podem promover ali uma disrupção, enfim, do comércio americano. Como é que o mercado vai equilibrando a sua energia entre todos esses fatores? Porque são fatores que estão na mesa, mas que ainda não trouxeram todo o seu potencial para os preços. Novidades dessas frentes todas ainda podem aparecer, né? Podem, e os números estão mostrando isso. Pensa aqui comigo. Vamos imaginar que a safra brasileira fique entre 166 e 170 milhões de toneladas. Comparado com a safra passada, é um aumento importante. É um aumento importante. Se você somar a Argentina com 49, ou 47, ou 46, somar essas duas safras e comparar com a passada, é uma safra muito importante, mesmo com as quebras no Rio Grande do Sul, uma quebra na Argentina, na região do Chaco, que estão começando a colher agora. Então, assim, é um volume importante. E mesmo assim, Carla, Chicago está operando a $10 por bushel, 10 bushels points. Se você lembrar, lá atrás, algumas pessoas ventilaram a possibilidade de Chicago trabalhar abaixo de $9 em vários Uhum. canais. Muita gente falou que era 9, 8,50, 8,80, e muita gente falou em prêmios negativos de 70 abaixo, 60 abaixo. Nós estamos vendo Chicago a 10 e prêmio positivo de $100 por bushel, um bushel point, que no final do dia nós estamos de 100 pontos, nós estamos falando em quase $11 por bushel, se você esticar um pouco as posições para agosto, julho. Então, o que eu quero mostrar com isso? A insegurança não é só por parte dos produtores rurais. A insegurança também é por parte dos demandadores. E isso é muito importante. Outra coisa que a gente poderia olhar com atenção é o comportamento dos fundos. As posições vendidas deles estão se alterando. E nem começamos o plantio da safra norte-americana. Tudo isso sempre foi um desafio para o produtor rural e para os operadores de mercado. Tentar entender clima, tentar entender macroeconomia, que pesa no fluxo de dinheiro e pesa nas cotações de Chicago. Só que agora nós temos um fator que é o novo presidente americano, Donald Trump. E ele simplesmente ele destruiu as relações comerciais em vigor. Ele está sendo muito mais agressivo, e poderoso, intensivo com o Canadá e México do que com a China. Isso não estava no radar. Principalmente o Canadá, não estava no radar.
E esses países estão se organizando, estão se preparando, estão planejando retaliações. Então, no dia 2, além de clima, que sempre foi um desafio, e eu acabei de falar para você, a capacidade dos Sim, meteorologistas serem muito assertivos está diminuindo, não por culpa deles, porque os modelos estão mudando constantemente. Além de eu ter insegurança do preço, que também pesa com o clima, mas também tem muito de macroeconomia, eu ainda tenho um fator político que o mercado vai tentar interpretar o que pode sair da cabeça de Donald Trump ou não. E os agentes econômicos também vão se organizar. Ele tinha tido um posicionamento no caso do setor automobilístico. O que, que aconteceu? O setor automobilístico norte-americano se organizou, pressionou e teve algumas alterações. Então, ninguém pode ter certeza do que Donald Trump vai fazer no dia 2. sim. Ele pode ter um plano agora. No meio do caminho, daqui até o dia 2 ele mudar. Então, é muita insegurança sobre a mesa. E essa insegurança traz, no final do dia, volatilidade. Imagina um mercado com tarifas comerciais, outras nações retalhando os Estados Unidos, e se a gente tiver um problema climático nos Estados Unidos, olha o quão volátil pode ser esse mercado. Essa insegurança, eu quero saber de ti, Enio, se alimenta também a alta dos nossos prêmios aqui no Brasil, porque tudo isso vai deixando ali os comerciantes, os traders, os especuladores, os fundos de investimento, todos eles muito atentos, mas ao mesmo tempo os compradores, os demandadores, eles precisam ter ali o seu produto, eles precisam atuar efetivamente. Essa incerteza ajudou a trazer os prêmios brasileiros aqui para níveis elevados, positivos, testando máximas da temporada mesmo em plena colheita? Fantástico o seu ponto, fantástico o seu ponto. E vai me dar a oportunidade da gente tentar entender que estratégia a gente pode usar. Você, no seu comentário e eu no meu comentário anterior, mostramos o que essa insegurança traz de volatilidade, ou nos prêmios ou em Chicago. Como que o produtor pode se defender num momento desse? Eu vejo isso mais como oportunidade do que risco. Eu vejo o copo com mais água do que menos água. Por quê? Nós agora estamos construindo os custos para a próxima temporada. O produtor, ele tem um preço histórico do cloreto de potássio, do fósforo, do glifosato, do glifosinato, do cletodin, dos produtos que ele utiliza. Ele tem esses custos históricos. E ele tem o preço atual. Ele consegue saber quais produtos estão competitivos em dólar ou em reais, olhando a história, olhando as últimas safras dele, os bancos de dados que ele tem. Se ele tem esses custos na mão e nós vamos ter muita volatilidade, isso me faz entender que o mercado vai dar oportunidades para ele travar essa soja acima do seu custo. Então, seria muito interessante, no momento de tanto risco, que o produtor vai plantar só em outubro, no caso da soja. Goiás, Mato Grosso, setembro, mas grande parte do Brasil vai plantar em outubro, novembro. Está muito longe. Mas ele, ao comprar uma matéria-prima para a sua atividade, ou o defensivo agrícola, ou os fertilizantes, ele vai ter a oportunidade de travar seus preços para fazer uma relação de troca muito boa. Isso pode ajudá-lo ele. Esse mercado muito parado, muito lateralizado, dá pouca volatilidade, mas também dá pouca oportunidade para eu vender com margens muito boas. Então, a depender de conforme for essas volatilidades, em momentos de queda de preço, se a conta não fecha, eu não vou fazer operação. Sim. Mas no caso de uma alta de preços, uma incerteza de produtividade, uma incerteza de produção e os preços subirem forte, eu tenho a oportunidade de travar meu preço, não que eu estou acertando o preço, que o poder de compra da minha soja paga o insumo que eu comprei com uma certa segurança e muito acima da média anterior. Então, essa volatilidade que muitos acham que é ruim, na visão da Terra Agronegócio, pode ser uma oportunidade. E essa volatilidade, ela costuma mesmo dar oportunidade de negócios, né, Enio? É só pensar na estratégia comercial e saber como é que vai participar desse momento para surfar a onda e não ser levado por ela, né? A gente teve experiência agora, né? Se você voltar em agosto, setembro,
várias casas, várias consultorias mostraram a tendência de milho subir no final do ano. Milho subiu. Agora tem muita gente falar que o milho já subiu, que pode subir mais, se vai a 100, se não vai a 100, mas isso é passado. Não adianta eu saber que o milho subiu depois que ele subiu. Então, a estratégia tinha que ser criada lá atrás. O que eu estou falando é o seguinte: ó, caríssimos produtores, a safra da América do Sul vai perder relevância daqui a uns dias. Olhe muito para a safra norte-americana. Apesar do grande volume que nós temos aqui na América do Sul, o momento daqui a uns dias, 30 dias, vai ser todo norte-americano, plantio lá. Conforme o plantio for ocorrendo, e a gente tiver um bom clima ou um mau clima, isso vai repetir em preço. Quanto mais agressivo o Donald Trump for, as outras nações do mundo vão se proteger, vão retalhar. Isso pode favorecer nós aqui com o prêmio para 2026, para 2026. Então, ou seja, oportunidade teremos, ou pelo clima, ou por tensões políticas. E se nós vamos ter oportunidade, nós temos que estar preparados. Eu tenho que começar a pensar nisso agora. Não é lá na frente que eu vou pensar, no meio do furacão, pensar se eu vou vender ou não. Porque se eu não tenho estratégia nenhuma colocada na minha mente, se eu não tenho plano nenhum, eu não executo, porque eu sempre fico esperando o melhor preço. Agora, se eu tenho um plano, se eu tenho uma estratégia, ao mercado me entregar a oportunidade, eu começo a tomar decisões com mais segurança. Um dos grandes equívocos nossos, do ser humano, né? O ser humano toma muita decisão no repente, no feeling. Isso não é muito bom. E quase todos nós fazemos isso. Por quê? Porque nós fomos, isso está no nosso DNA. Lá atrás, nas cavernas, a gente tinha que tomar decisão rápida. O cérebro da gente era programado para tomar decisão rápida, economizar energia e acumular comida e procurar prazer. Então, a gente foi feito, nosso DNA foi construído assim. Então, essas decisões rápidas, lá atrás, era uma grande vantagem competitiva. Agora, no mundo desse, que as informações chegam em volumes absurdos e você tem alterações constantes. Uma hora a maior nação do mundo impõe tarifas, depois ela recua com tarifas. Uma hora os mapas climáticos apontam a sinalização e depois, 2, 3 dias, 4 dias depois, muda essas sinalizações. Se eu não tiver um plano, eu vou ficar muito seguro tomar minhas decisões. E aí eu fico seguro, não toma decisões. A não tomar as decisões vai me dando sensação de culpa. Eu vejo o mercado andar e não tomo decisão nenhuma. Aí eu acabo tomando a decisão no rompante. É isso que a gente tem que evitar. Quanto mais o produtor planejar, quanto mais o produtor tiver uma estratégia na cabeça, mais chance ele tem de acertar. Isso não quer dizer, cara, que ele não pode mudar a estratégia. Você tem um plano, está executando, você começa a executar o plano. O cenário começa a piorar muito de produção nos Estados Unidos, você vai alterar seu plano, mas você tem um plano. Ao não ter plano, eu não tomo decisão nenhuma, e quando eu tomo a decisão, eu tomo no estalo, no rompante, sem pragmatismo, aí eu erro. O Enio, então a gente pode dizer que ou por tensões políticas, geopolíticas, ou pela questão climática nos Estados Unidos, ou pela volatilidade dos nossos prêmios aqui, os próximos meses podem sim trazer oportunidades para a comercialização do produtor brasileiro que está nos ouvindo. Eu não tenho bola de cristal, mas uma coisa eu acredito. Nós vamos ter muita volatilidade, e volatilidade para cima e para baixo. Isso significa oportunidade. Nós vamos ter muita oportunidade para os produtores. Bom, a gente vai acompanhar. Meu amigo, quero te agradecer. Antes de fazendo uma última pergunta, a gente consegue já mensurar quanto temos de comercialização até esse momento, Enio? E como é que estão as nossas negociações em relação ao ano passado, em relação a anos anteriores, justamente por essa necessidade de boas tomadas de decisões pelo produtor do Brasil? Muito bom essa pergunta. Depende da casa, da consultoria que você segue, ou você acredita, né? Nós, da Terra Agronegócio, acreditamos que o mercado já rodou 55%. Algumas casas estão perto de 48%, 50%, então é uma diferença pequena. E muito dessa soja foi comercializada na virada de dezembro para janeiro, quando a gente tivemos aquela forte valorização do dólar. O dólar foi a 6,30, 6,20, e estava iniciando a colheita de soja em Mato Grosso, em Goiás, aqueles preços mais elevados. Os produtores correram naquele final de ano e aceleraram suas vendas. Se eu somo aquele período, mais as fixações que estão ocorrendo agora na colheita, tem muito débito para vencer
em 30/3, muito DEPA-VC em 30/4, o nosso número é 55% comercializado de uma safra de 167,5 milhões de toneladas. Então, esse é o cenário. No ano passado, infelizmente, a comercialização foi mais lenta e a gente foi vendendo muito dentro da safra, né? Quando a gente não tinha vendido nada, quando chegou na safra, a gente vendeu super ofertou. E aí a gente teve uma pressão muito negativa nos prêmios. Esse ano, mesmo com essa grande safra, mesmo com um grande volume ainda a ser comercializado, se você pegar o número de 167,5 e ainda falta vender 45% na visão da Terra Agronegócio, nós estamos falando mais de 70 milhões de toneladas, né? Eu tenho mais que uma Argentina e meia para vender. Eu tenho um Mato Grosso e meio para vender ainda. Mas, no final do dia, um cenário melhor que o ano anterior. Isso dá um sinal de que, de fato, o produtor vai aprimorando a sua gestão, né, Enio? Ah, sim, muito. O produtor, uma coisa que a gente tem que entender, o produtor, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, ele melhorou muito sua comercialização. Ele melhorou sua comercialização, ele melhorou seu nível de informação, e a gente tem uma concentração de área, cara, na mão de grandes produtores, ou seja, grande parte do mercado está na mão do número seleto de produtores, e esses produtores, eles formam tendência. Nas suas regiões, eles são formadores de opiniões. Então, conforme eles vão negociando, essa informação sai ao mercado e os outros produtores olham o que esses líderes estão fazendo e não é que copiam, mas se influenciam algumas vezes por essas tomadas de decisões. Agora, nesse momento, a gente está tendo uma retração na comercialização, né? As vendas estão um pouco estacionadas, até porque os 80% da safra já está colhida, o produtor já vendeu parte de sua safra e ele está querendo entender para onde esse mercado vai. Se os fundos de investimentos, os hedge funds, estão inseguros, se as trades estão inseguras e se o produtor também não está. Por isso que o mercado está tão lateralizado. Essa lateralização é um momento de espera do mercado, é um momento de insegurança, mas isso logo, logo muda. O mercado de clima e a geopolítica vai fazer isso volatilizar bastante. Enio, mais uma vez, quero te agradecer pela companhia, meu amigo, sempre impecáveis as suas análises, sempre bom ter essa conversa, essa troca de ideias contigo. Volte sempre, você está em casa, digo sempre isso para você, é sempre bom ter você com a gente, você é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada. E eu sou grato, uma boa semana a todos, uma boa safra a todos. Obrigada, boa semana para você também, Enio. Até a próxima, um abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Bom, fica aí, portanto, a orientação final de Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, nos trazendo principalmente essa finalização sobre o quanto já comercializamos da safra brasileira, cerca de 55%. E se a gente pensar no tamanho que a safra brasileira vai terminando de mostrar para o mercado, a gente já negociou uma parte considerável, uma parte importante. Temos ainda muita soja para comercializar, mas nós temos boas oportunidades. Como o Enio falou, é difícil a gente prever e cravar a situação porque não temos bola de cristal, mas os sinais que o mercado oferece, eles são importantes para você capturar essas oportunidades, sempre com estratégia de comercialização consciente, não só especulativa. Precisa especular, é verdade, mas tendo os seus custos e as suas margens já cobertos. Então a gente vai construindo esse cenário de informação para você por aqui, para que você possa tomar boas decisões. Vamos checar como ficaram as cotações no fechamento de hoje na Bolsa de Chicago. O maio, 10 dólares por bushel, 1 ponto de queda. O julho, 10 dólares e 15 centavos por bushel, com 0,25 de perda, mesma baixa para o agosto, que fecha com 10 dólares e 12. No setembro, 10 dólares mais 1 centavo e uma pequena alta de 0,25. Preços do milho também fechando no vermelho, o milho acelerou um pouquinho a baixa e fecha com 4 dólares e 51 centavos por bushel no maio, o julho com 4,59, o setembro com 4 dólares e 37 e o dezembro com 4 dólares e 44, com as baixas variando entre 4 pontos e 25 e 6 pontos mais 25, e vejam que os contratos mais próximos perdem mais. O mercado está se preparando para esse USDA que chega dia 31, com uma possível área maior destinada ao milho, portanto. Preços do
do trigo para a gente concluir, esse perdendo um pouco mais, também por mais fatores além dos seus fundamentos. O maio, 5 dólares e 35, 7 pontos mais 75 de queda. O julho, 5 dólares e 51, 8 pontos mais 25 de baixa, que foi a mesma para setembro, fechando com 5,68. E para o dezembro, com 5 dólares e 91 centavos por bushel. E assim, nós concluímos esse boletim. Já já, Alexander Horta assume a sua tela e vai te trazer fechamento de mercado completo com todos os destaques de todos os mercados para essa quarta-feira, 26 de março de 2025. Continue conosco, a programação do Notícias Agrícolas da TV Notícias Agrícolas está no ar para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.